A que distância devem ser colocadas duas cargas positivas e iguais a 1 microcoulomb no vácuo para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 0,1 newton. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro exercício que vai inaugurar o capítulo sobre forças elétricas do volume 3 dos Fundamentos da Física. Então, aqui a gente vai resolver o exercício. Eu vou falar uma perspectiva, um resumo, né, sobre a equação da força, mas é essencial que vocês já tenham tido contato aqui com a parte teórica, ok? Então, o livro vai passar para a gente que a equação da força elétrica é essa aqui da esquerda. Então, o que é interessante aqui para a gente? Olha, temos uma constante que chama constante eletrostática do meio, né? Mais especificamente, quando tem esse zerinho aqui, ó, significa que é a constante eletrostática no vácuo, tá? Justamente aqui, ó, ele escreveu no exercício, né? No contexto do vácuo. Quando tiver só o casinho, geralmente é um outro meio, né? Por exemplo, a água é onde as cargas do nosso sistema estão localizadas, ok? Isso é importante que vocês entendam. Então temos aqui também duas cargas, né? Do nosso sistema, Q1 e Q2, que são medidas em Coulomb, e temos D, que é a distância entre essas cargas, que são medidas em metro. Então, olha que legal, tá? Aqui na esquerda a gente tem a constante K0 no vácuo, que tem esse valor, tá? Geralmente vocês não vão precisar decorar isso, os vestibulares trazem, mas não é um número tão difícil de decorar também, 9 vezes 10 a nona, tá? E essa aqui é a unidade, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, tá? E isso é interessante porque, olha, se a gente colocar as unidades aqui do resto da equação, olha o que acontece, ó. Novamente, isso aqui é a constante, certo? Então, o que falta aqui na equação da força? Temos carga e carga. Então, são Coulomb, né? E é uma multiplicação. Então, é Coulomb vezes Coulomb, que dá Coulomb ao quadrado. Ó, vou colocar aqui no cantinho, certo? Dividido por D ao quadrado. Como vimos, D é metro. Então, fica metro ao quadrado. Então, olha só que legal que acontece. Vocês podem se perguntar, nossa, mas por que a constante tem essa unidade? Justamente para manter a equação válida, né? Porque, ó, metro ao quadrado corta com metro ao quadrado, Coulomb ao quadrado corta com Coulomb ao quadrado, e resta só o Newton, que é a unidade de força. Ou seja, sempre que você calcular uma força elétrica, o resultado vai ser em Newton, né? Por exemplo, 10 Newton, que no caso aqui é 0,1. Isso é importante de vocês entenderem. O resto a gente vai discutindo aí no decorrer do curso aqui da resolução dos próximos exercícios, tá? Vamos lá resolver agora. Pessoal, então o primeiro passo para resolver um exercício de física é anotar as informações que a gente tem e entender o que ele está pedindo. Então, ó, aqui no início ele já fala que está querendo a distância. E o que ele deu para a gente? Ele deu os valores das duas cargas, que são valores iguais a 1 microcoulomb, e deu o valor da força elétrica de 0,1 newtons. Então a gente anota isso aqui, ó. A força é igual a 0,1 newton. Depois, a carga 1 é igual, nesse caso aqui, a carga 2. E ambas possuem um valor de 1 microcoulomb. A distância é o que a gente está procurando. E a constante K, né? A gente já tem o valor dela aqui, tá? Não vou copiar ela, não. Então, agora a gente tem que fazer o quê? Aplicar, né? Então, ó, força elétrica. Essa equação a gente precisa saber. Constante vezes. Perceba, pessoal, que as cargas estão em módulo, tá? Por enquanto isso não vai ser muito relevante pra gente. Mas o que significa esse módulo aqui? Que a gente não tá preocupado ainda com o sentido da força, tá? Ele fala aqui que é de repulsão, então isso aqui mais pra frente vai ser importante pra gente, mas por enquanto, né, nem precisa copiar em módulo, tá? Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, o que eu recomendo para vocês? Ó, sempre isolar já diretamente a variável, né, a grandeza que a gente está procurando, que no caso é a distância. Então, olha, a distância está aqui embaixo, né? Temos que trocar ela de lugar com a força, né? Como se a gente estivesse fazendo, multiplicando, né, os dois lados da equação. É como se a gente estivesse multiplicando os dois lados da equação, tanto por D ao quadrado, né, quanto por força elétrica, tá? Aí vai cancelar a força elétrica e a distância ao quadrado, vão trocar de lugares, né? Porque é como se a gente tivesse multiplicado os dois lados da equação por D ao quadrado, né? Então, cortaria aqui. E também, ao mesmo tempo, dividisse os dois lados por força elétrica, né? Aí corta aqui. E aí vai restar exatamente a equação que a gente quer, ó, que é
d ao quadrado igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela força elétrica, tá? Eu gosto de fazer tudo isso desde o início, porque aí fica mais fácil de trabalhar, tá? Vou até colocar ela aqui pra gente. Bom, feito isso, agora a gente já pode trabalhar com os valores, certo? Mais ou menos. Olha, a gente na teoria poderia fazer isso, tá? Vou chegar um pouquinho pra cá. A gente poderia fazer isso, mas olha aqui. Isso que é muito importante agora nos estudos de eletrostática, tá? Apesar de estar aqui no Sistema Internacional de Medida, ó, tá em Newton, tá em Coulomb, a gente está trabalhando com números decimais aqui está usando escalas, né, os prefixos, olha, de micro, então é sempre interessante a gente fazer a conversão em notação científica. 0,1 não é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1, lembra? Porque isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10, e 1 sobre 10 é 0,1. Certo? Então a gente pode usar essa notação científica, né? Ou esse valor aqui, dependendo da situação. E microcoulomb é a mesma coisa que o prefixo de 10 a menos 6, tá? E por que eu vou fazer isso? Porque, olha, por dois motivos. Porque a constante, ela já vem para nós, olha lá em cima, 9 vezes 10 a nona, né? Fazer operações com potências de 10, de divisão e multiplicação, é muito mais fácil do que mexer com decimal, tá? Então, a gente vai fazer isso, ó, vou substituir 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática, vezes... Eu gosto de fazer assim, pessoal, eu gosto de deixar entre parênteses, tá? Por mais que não seja necessário, para eu saber exatamente qual grandeza que eu estou substituindo. Ó, agora é o Q1. Q1 é 1 vezes 10 a menos 6, né, que a gente acabou de ver, é um microcoulomb, vezes o Q2, que também é 1, né, lembrando que tem o mesmo valor. 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela força. A força, ó, é 1 vezes 10 a menos 1, certo? Tá vendo que assim é muito mais fácil? Porque a gente consegue fazer o seguinte, olha. Eu tenho d ao quadrado, tudo isso é igual, a gente aplica aquelas propriedades de potenciação e de multiplicação. Eu posso multiplicar o 9 vezes 1 vezes 1, porque é a base, né? Dá 9, vezes, mantenho a base, que é o 10, e somo os expoentes, lembram? Né? Se eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, eu somo os expoentes. Então aqui é a mesma coisa de fazer 9 menos 6 menos 6, ok? Tudo isso dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Tá? Isso aqui dá quanto? 9 vezes 9 menos 6, e menos 6 com menos 6 dá menos 12. Então 9 menos 12 dá menos 3. Então, isso aqui dá 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 1. Tá? Aqui, ó, novamente, a mesma coisa. A gente faz o 9 dividido pelo 1, que é o próprio 9, vezes, mantém a base, só que agora, em vez de somar os expoentes, a gente faz a subtração. Então, fica menos 3 menos 1. Só que perceba, esse menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar assim, menos 3 menos, ó, esse menos aqui... Esse menos é do 3, esse menos é da propriedade, e vou colocar parênteses para vocês verem, ó. E esse menos é do menos 1 lá de baixo, tá? Desse jeito aqui, menos com menos, ó, vai ficar mais. Então vai ficar a mesma coisa que 10 a menos 3 mais 1, que dá 9 vezes 10 a menos 3 mais 1, menos 2. Outra forma de pensar, né, se você quiser decorar um macetinho, é que sempre que você vai passar esse número aqui do denominador, né, o expoente, para cima e ele for negativo, ele vai ser positivo. Você sempre vai trocar o sinal. Se for positivo aqui, passa negativo, e se for negativo, passa positivo, tá? Mas é extremamente importante que você entenda isso, ok? Propriedade básica de exponenciação, né, de potência e de divisão, multiplicação. Portanto, pessoal, agora a gente tem d ao quadrado. Veja bem, a gente quer o d e não d ao quadrado. Então a gente precisa tirar a raiz, né? A gente precisa tirar esse ao quadrado. Então a gente faz o quê? Ó? Multiplica dos dois lados. Ó, desculpa, multiplica não. A gente tira a raiz dos dois lados. Ó. Raiz quadrada, né? Tem um 2 escondidinho aqui. Então corta, tá? De potência. Lembra, é propriedade de radiciação. Então isso aqui fica d é igual a raiz de 9 vezes 10 a menos 2. Outra propriedade de radiciação, tá? Quando tem uma multiplicação, a gente pode fazer como se fosse duas contas isoladas. Ou seja, qual que é a raiz de 9 e qual que é a raiz de 10 a menos 2. A raiz de 9, raiz quadrada, né, de 9 é 3, vezes, aí que a gente tem outra propriedade, tá? De conseguir dividir o expoente da raiz com o expoente aqui
do nosso número. Então ficaria, ó, menos 2 dividido por 2, tá? Esse 2 aqui, ó, que tá escondido, ele passa para cá dividindo, tá? Fica 10 menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E essa aqui já é uma resposta válida, né? Isso aqui é distância, a distância no sistema internacional é metro, certo? Ou a gente pode escrever do jeito que eu mostrei lá para vocês, ó. 3 vezes 10 a menos 1 é 1 sobre 10. Isso aqui resulta em 3 dividido por 10. E sempre que você vai dividir por uma potência de 10, é só você andar a quantidade de zeros, né, de casas da vírgula para a esquerda. Então tem um zero, então é só uma casa. Só como se você estivesse andando a vírgula para cá, né? Então ficaria 0,3 metro, ok? Então essas duas respostas são válidas, 0,3 metros ou a distância é igual a, vou colocar de corzinha diferente, 10, 3 vezes 10 a menos 1, certo? Então espero que tenham gostado, tenham entendido. Veja bem, aqui eu estou partindo do pressuposto que vocês estão fazendo na ordem correta. Vocês fizeram o volume 1, volume 2. Então o volume 3 eu vou fazer mais rápido, eu não vou ficar fazendo muitas revisões de matemática, tá, pessoal? Tô avisando aqui porque está no início da playlist ainda. Então, vocês, se tiver com dificuldade nessas propriedades de matemática, perceba que física mesmo a gente nem usou aqui. A gente aplicou uma equação e fez conta de matemática básica, que nem é um exercício de física de verdade, tá? Então, assim, se tiver com muita dificuldade aqui, tem que voltar umas aulas e assistir aula de matemática, ok? Aula de potenciação, de propriedade de raiz, radiciação e enfim, divisão, multiplicação, tá? Vou fazer o que for possível aqui, mas eu não posso me estender, certo? Se vocês gostaram, se inscrevam, deixem os comentários e te vejo na próxima.